Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Estamos aqui direto do estúdio Rocket Filmes com mais uma edição da Entrevista do Século. Lembro para você que essa e outras entrevistas estão disponíveis no YouTube, no Spotify, é só procurar lá pelo Século Diário, outras plataformas de áudio também. E também temos notícias sobre o Espírito Santo em séculodiario.com.br. Hoje estamos recebendo aqui a Adriana Paranhos, mais conhecida como Baiana, que é a liderança do Movimento Nacional de Luta por Moradia e da comunidade Vila Esperança, em Vila Velha. Eu lembro, né, para quem não conhece, que Vila Esperança é uma comunidade grande, né, bem populosa, que é fruto de uma ocupação e está ameaçada novamente de despejo, que é uma das lutas hoje, digamos assim, mais importantes, né, nessa disputa mesmo política, né, dentro do Espírito Santo, né, pela garantia de direitos. Baiana, obrigado pela presença, bem-vinda. Eu queria que você começasse contando, né, para quem não conhece, ou para quem pouco conhece, o que é a Vila Esperança, qual é a história desse território e como é que ele se organiza. Ei, Vitor, bom dia a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui colocando a situação que a nossa comunidade hoje está passando. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos que estão nos seguindo aí. É, então, Vitor, a gente da comunidade Vila Esperança, que começou em 2016, né, uma ocupação com o Vale da Conquista. E assim, devido à política pública, que sabemos que no Estado não atua, a desigualdade social é muito grande, então houve essa ocupação lá, que fica do lado dos predinhos, que é da Minha Casa Minha Vida, o condomínio da Minha Casa Minha Vida em Jabaité, e uma área de capoeira, aonde que as famílias que ali não aguentavam mais pagar os seus aluguel, foi se estendendo para essa área, uma área muito grande. Assim, na época de documentação duvidosa, não fazia nenhum tipo de benefício nem para o Estado, nem para o município. E ali as pessoas começaram a se acampar naquele local, e aí houve uma organização comunitária de um grupo de pessoas para organizar o espaço, organizar as ruas, organizar a chegada das famílias, e assim foi feito. E hoje 2025, hoje a gente de novo passa por essa mesma situação de qualquer momento, hoje estamos com quase 1.000 famílias. Qualquer momento essas famílias podem ir para a rua de maneira desumana. 1.000 famílias, dá aí umas 3.000, 4.000 pessoas, mais ou Sim, menos. daria entre o Vale da Conquista e a Vila Esperança, as 4.000 e poucas pessoas, incluindo idosos, mulheres, provedora do lar, crianças, adolescentes, e assim, e a comunidade ela já passa por um processo muito difícil lá dentro, que é o processo da falta, da política pública que não é colocada lá dentro. A gente já tem a dificuldade, por ser uma área muito grande, uma área de morro, a energia que nós temos é improvisada, a água também é de poço. Então, assim, nós já passa na situação de, muitas das vezes, as bombas não aguentam por muito tempo. Então, a gente tem que fazer aquele movimentozinho de formiguinha, tá se juntando no coletivo, tá comprando novas bombas. Às vezes, a esfiação, que é improvisada também, que chega de 3 locais diferentes, que é a 388 e os predinhos e Normilha. Os fios não aguentam, queima. Tem que estar todo mundo se ajudando um ao outro para estar comprando novos fios, para estar mudando toda aquela instalação que é colocada. Então, assim, é um sofrimento do dia a dia, é um sofrimento que está se estendendo há anos após ano, e até hoje essas famílias e crianças que às vezes não têm suporte para ir na escola, pode estar chovendo, pode estar sol, muito distante a escola que essas crianças lá estudam. E assim, e o poder público hoje, a decisão hoje é de colocar essas pessoas na rua, é de jogar essas pessoas, forçar a pagar um aluguel aonde que não tem um salário suficiente para pagar. Uhum. É uma região, só para contextualizar, né? Vamos dizer, na Grande Terra Vermelha, que é um grande núcleo populacional com vários bairros ali na região 5, chamada região 5 de Vila Velha.
E é ali uma área, a gente chama periurbana, né? Ela está na divisa com a zona rural, né? Isso é uma expansão dessa área urbana. E aí você tem essa ocupação, ela não tem essa infraestrutura nenhuma do estado, né? Não tem. De água, de... É uma área que é rural, mas recentemente eles colocaram uma parte urbana, né? Recentemente. Então, assim, é Fazendinha Moendas, antiga Fazendinha 13, e assim, e não tem nenhum tipo de atendimento nem do estado nem do município. Nem mesmo, nós não temos lá um tarão de residência. Muitas das vezes as pessoas que moram lá têm que falar que moram em Barra Mares, em Terra Vermelha, para ser atendido. Pelo Posto de CRAS, pelo saúde, pelo CRAS, pela escola. Então, às vezes, tem que mentir, pegar o endereço de um amigo, de um parente, para poder ser atendido. Então, assim, nós não temos, assim, um ônibus escolar para nossas crianças, não temos. Não temos, assim, outra coisa é a convivência do dia a dia. Nós não temos segurança nenhuma lá dentro. E não temos segurança nenhuma. Então, assim, uma comunidade que eu coloco que é muito unida, que até hoje não temos crimes lá dentro, como já se colocaram, querendo criminalizar essas famílias que já sofrem. A gente já sofre por não ser visto como ser humano lá dentro. Quando é questionado aos responsáveis, eles falam que é uma área privada, que não tem nada a ver com as pessoas que lá estão. Mas quando chega na época política, eles esquecem que é uma área privada e vão lá buscar voto. Porque eu queria, inclusive, comentar isso, porque tem um momento na gestão anterior, na gestão do Max Filho, em que há um decreto, né, para abrir o processo de desapropriação de uma parte dessa área para moradia. E aí eu queria que você explicasse o que acontece na perspectiva de vocês para isso mudar. Isso né, próximo já das eleições, no final do mandato do Max Filho, e quem vai vencer a eleição vai ser o Arnaldinho Borgo, né, o atual prefeito reeleito. Por que não vai para frente esse processo de desapropriação? Porque é um pouco, se você olhar, né, um lugar já consolidado, com famílias ali, com famílias em situação de extrema vulnerabilidade, muitas delas, né? E você despejar elas, enfim, do ponto de vista humanitário, né? Entre despejar e você urbanizar, me parece que seria um caminho meio óbvio, né? Mas não é o que acontece. Então, Vitor, a gente tinha uma esperança, não é? Em 2019 foi feito um decreto pelo Max Filho. Esse decreto nos deu muita segurança lá dentro. Esse decreto, muitas famílias fez investimento, fez empréstimo. Muitas saíram dos seus empregos para poder estar fazendo investimento na sua casa, para sair do aluguel, para tirar a família do aluguel. Só que esse decreto foi para edital, foi para edital e foi colocado. Segundo a outra gestão, ela passou para nós que a documentação na época não estava completa. Então, não tinha como fechar a negociação. Eles desapropriaram toda aquela área que estava sendo ocupada e colocou como interesse social para moradia. Aí, não poderia fechar essa negociação com a pessoa que se falava dona, porque não tinha documentação suficiente. Mas, logo em seguida, houve a eleição, não é? Outra gestão assumiu a causa e, infelizmente, a gente acabaram arquivando esse decreto. Ou seja, os ditos proprietários não tinham. Mas tem mais de uma pessoa reivindicando, não tem? O espaço? Primeiro foi a dona Marta, que era falecida, já tem um ano que faleceu, é a dona Marta, e depois foi o ex-companheiro dela, o seu Carlos Fernando, que é o atual ator do processo. Uhum. E vocês sabem o que é, se tem já alguma coisa pensada para essa área, para essa reintegração de posse? Então, a última tentativa de integração de posse, sofremos muito, foi um momento muito difícil para toda a comunidade. O desespero se tomou conta de cada família. O dia 8 foi um dia muito marcado, um dia que a gente tentou de várias maneiras fazer um diálogo com o nosso governador Casagrande. De várias maneiras não conseguimos fazer com o prefeito,
com todas as possibilidades, fontes que nós tentou buscar apoio, nós fomos e não conseguimos. Então, foi um momento de muito desespero. Teve pessoas que teve até derrame, passou mal, que não acreditava que estava chegando aquela integração de posse ali naquele A momento. integração seria dia 8 ou dia 9? Dia 8, seria De dia 8. qual mês, espera? Foi um mês de fevereiro, né? Mês de fevereiro, eu acho. Mês 2, eu acho, se não me engano. Se eu não me engano, foi mês 2. E aí foi um momento muito difícil, porque assim, por mais assim, você se coloca uma área que não tem benefício nem para o Estado município. Aí, de repente, um grupo de pessoas ocupa essa terra, trabalha, dá o suor ali dentro dela, tem plantação, tem animais, vive da terra, a maioria das pessoas vive, colhe ali para vender em terra vermelha. Aí, de repentemente, aparece uma pessoa falando que é dono e não tem a documentação suficiente. E essa documentação, a cada momento, a cada ano, ela é notificada, é mudada, de maneira assim. E o juiz aceita isso, assim, para nós é uma grande vergonha do movimento de moradia do Estado, saber que o direito que nós temos na nossa Constituição, o direito de moradia, que nós temos uma área já tudo organizada para se formar um novo bairro em Vila Velha, e assim, e temos também proposta da federal para ingressar nessa área, para estar indenizando o dono, e não é aceito. E nós não somos ouvidos. E pior ainda, que o povo não é ouvido, que quem representa o povo não é ouvido, aqui eles fecham a porta e a última audiência que nós tivemos agora, lá só eles falavam, assim, eles são os ditadores. Eles formalizam o plano de remoção, uma porca vergonha para o Estado e para o Brasil, eles dando 20 dias para um morador retirar as coisas, senão vai para doação, senão o cata-móvel vai pegar. Pouca vergonha. Eles colocaram em um plano que alugou um galpão, né, que acionou os cuidados dos animais, né, para estar retirando os gatos, cachorro, porco, galinha, não é? E esse galpão é onde que vai os pertences dos moradores. Se em 20 dias, se os moradores não tirar, vai ser doado. Vai ser doado, vai lá, vai ter o acolhimento do catamóvel. É dar um tapa na cara, entendeu? Do trabalhador que acorda de manhã para poder construir esses prédios de luxo da comunidade, para trabalhar para eles. Eles dão um tapa na cara de uma trabalhadora, uma chefe de família, que sai de manhã com um bonde lotado para faxinar a casa dos barão e chegar na sua residência e não ter nada para morar, para ocupar. Então, que país, que estado que nós estamos? Porque o dono tem interesse em vender, a outra parte tem interesse de requerer aquele espaço para moradia social. E isso é quebrado, é tirar de nós. E hoje a gente acredita, Vitor, que a gente acreditamos ainda que podemos vir a esse jogo. Senão nós não está lá, né? Então a gente acredita que de alguma maneira, de alguma forma, a gente venha virar e que essa comunidade da Vila Esperança venha resistir naquele lugar. Mesmo com todas a justiça daqui hoje falando ao contrário. Mas nós acreditamos que aquela família vai ter o direito de continuar morando nas suas casas ali na Vila Esperança. Eu acho que se a gente pensar, com certeza, se não fosse a organização e mobilização política dos moradores, junto com apoiadores também, a Vila Esperança já teria há muito tempo sido despejada, né? Então, assim, teve atos na própria prefeitura, teve atos na região. Isso, aí, só voltando, 8 de abril, né? Fui checado, na verdade. Parece que faz muito tempo, faz tempo, mas 4 meses. É abril, né? 4 meses. Então, assim, só para recapitular, para quem não lembra, né, o Século acompanhou isso, acho que quem acompanha as redes também, mas dia 8 de abril estava decretada a reintegração de posse, né? Que aconteceria provavelmente nas primeiras horas da manhã. 9 horas da manhã. Né? E aí isso era, acredito, umas 7 horas da noite, que foi... teve uma decisão do STF, né? Uma decisão monocrática, né? Foi um dos ministros que tomou, que depois o plenário referendou, que diz que não vai
poder despejar as pessoas se não tiver um plano de realocação dessas famílias, né? Ou seja, a garantia de direitos. E aí, eu queria que você contasse um pouco disso também, de como é que foi, porque foi um momento em que, ou seja, estava uma corrida contra o relógio e uma decisão que veio de cima que conseguiu parar. Como é que foi esse momento para a comunidade? O que que representou? Então, assim, no último momento, quando o nosso senador, né, o Fabiano Contarato, ele foi lá, conseguiu, viajou imediato, conseguiu conversar com o ministro e houve essa suspensão. Nossa, para nós lá, nós Sotofocos até onde que não tinha. Foi, assim, uma alegria muito grande, assim, e ver aquelas famílias que tinham saído de forma, assim, porque a nossa família não está preparada para fazer enfrentamento. Alguns já estavam se Retirando suas coisas, outros estavam se preparando para o dia seguinte. Exatamente. Então, a nossa família não é preparada para guerra, para afronto policial, não é, que é família, fã de família. Então, voltando, retornando, quando essa família se retornou, a alegria foi muito grande. E naquele momento, assim, a gente, por agradecimento, por saber assim, ó, fomos ouvidos. Saímos na rua da região, ali gritando, ó, a moradia é nossa, tem que ser nossa, essa terra é nossa e tal. É um grito de guerra que nós temos, né? E foi se passando o mês, né? E foi se passando o mês. Hoje, as famílias se encontram todas nos seus locais, todas retornaram, né? Construíram esses 4 meses de construção, muitas construção. E assim, que foi impedido há uns tempos. Eles congelaram, na verdade, um tempo atrás, para quem tivesse o cimento comprado ali, não usasse. Só que não tinha como, uma área tão grande daquela, e essa lei que a mesa de reconciliação colocou, não tinha como manter. Ah, não, você não vai usar seu cimento, não, deixa estragar. Então é impossível a gente chegar para os moradores e falar, ó, para de construir, ó, para de morar. É impossível isso. Assim. E quem ia fiscalizar isso também, né? Assim, de modo prático, vai ficar um fiscal ali para não deixar ninguém Não tinha condições nenhuma, até porque que o nosso povo é um povo que é um povo de luta, mas de luta pacífica, é um povo que luta pelo básico, que é o básico, que é a moradia. Então, a gente... Houve um erro também aí, porque quando se fala assim, o plano de remoção, nós não queremos plano de remoção, aí é que está. Uhum. Nós nunca aceitamos plano de remoção. Nós queremos o direito de morar garantido, dignamente. Não quer plano de remoção. Nós queremos que o governo do estado, juntamente com as outras competentes, venha indenizar esse dono pelaquela posse das terras, que venha pagar de maneira, não é? Que venha fazer uma intervenção e possa dar aquela área para uma área social, para moradia social. Isso, assim, é totalmente legal, né? A desapropriação, ela deve ser paga a devida indenização e ela é feita está na Constituição. Lá por interesse social, a revelia do dono. O dono tem que aceitar. 173 está na Constituição, que o governador do estado ele pode estar fazendo isso. E aí vem a gente, assim, e já tivemos algumas mesas, não é, com o representante do governador. Isso ficou caminhado. Mas está assim, um empurra para o outro, ninguém faz mais. Eles pensam muito na política deles e não pensa no povo que está ali sofrendo no dia a dia. E não pensa a maneira que o povo vive, sobrevive, na verdade, ali dentro. Eu tenho pessoas ali dentro da camada. Então, a mesa da presidência do Brasil enviou um representante deles na nossa comunidade. Tivemos visita lá. Aí sim, foi uma visita técnica. Ela visitou barraco por barraco, não todos, mas ela visitou os barracos de lá da Vila Esperança. Ela viu pessoas acamadas em cima da cama, que foi ao contrário da mesa de reconciliação. Isso não, a prefeitura e o governo do estado não fizeram uma visita técnica? Pois é, Vitor, nunca fizeram isso. Eles da mesa, que eles falam que é uma mesa de reconciliação do estado, eles colocam lá no plano deles que visitou a comunidade. Esteve sim na comunidade, mas deu a volta na rua principal. Eu convidei várias vezes para a desembargadora
conversar com o morador, ir na casa de morador, foi rejeitada, ela não aceitou em nenhum momento. Ela não visitou em casa de ninguém, ela só passou na rua principal e já colocou lá no plano deles que visitou. Ela colocou uma coisa que não existiu, ela não visitou nenhum morador da nossa comunidade. E lá no plano deles, eles colocou que tinha visitado o morador. Entendeu? Assim, ela já chegou na época que tivemos essa visita técnica, ela chegou lá, ela pediu para que eu chamasse os moradores, que ia estar falando, ia ter um momento de fala. E ali ela já decretou que o direito da terra é do proprietário. E nessa época nós não tinha não tinha nada juridicamente, entendeu? Não tinha nada. Então ali ela já antecipou o direito da terra. E sem contar, outras vezes, várias vezes lá já tivemos assim, de acordar de manhã, ter máquina derrubando os barracos das pessoas, sem ordem judicial, sem nada. Não, eu comprei. Então, assim, o interesse da saída da Vila Esperança, do Vale da Conquista lá dentro é muito grande. Eles têm um interesse em forma do comum. Forma do comum. O interesse, assim, se uma empresa séria, umas pessoas sérias, não, vamos tentar resolver. Vamos tentar resolver a situação dessas famílias. Afinal, é família, é pessoas. É pessoas que contribuem para o dia a dia, para o desenvolvimento da cidade. Agora só para explicitar um pouco mais, você falou que quer dizer, nós temos 3 esferas aí: prefeitura, governo do estado e governo federal. Cada um tem suas atribuições, né? É um pouco complexo, mas como é que está sendo o diálogo com cada um desses entes? O governo, o governo federal sinalizou de alguma maneira favorável a essa luta dos moradores, né? Sim, sim. O governo federal visitou a comunidade, conseguiu fazer uma mesa com representante da prefeitura, conseguiu fazer uma mesa com representante do governo do estado, mas ficou encaminhado algumas situações que seria o governo federal, ele se coloca em extremas para ajudar, para estar fazendo a negociação das terras. Só que a outra parte não aceita. Quer negociar para ouvir um conflito, até mesmo morte, né? Porque ninguém nunca se sabe ali, como a última vez teve uma minha que teve derrame, passou mal. Então pode vir acontecer uma coisa pior. Então tentou, só que eles não aceitam. Entendeu? Uma negociação para que a comunidade continuar existindo. Só que eles não aceitam, não há acordo diálogo. Então agora a gente estamos trabalhando. A última audiência dessa semana passada, o governo federal, a representante, foi impedida de falar do plano que eles trouxeram, foi impedida de falar, foi a mando do nosso presidente Lula e o ministro, que ela veio aqui no estado para participar da audiência, e vai estar vindo em todas as audiências. Ela foi proibida de pronunciar qual era a atividade vinda dela aqui no estado. Agora, vocês têm também um plano de bairro que foi construído a partir dos moradores, não é isso? O que é esse plano de bairro? O que ele tem? Então, a gente temos apoiadores, né? Que é os arquitetos da 118, os meninos, eu faço para os meninos da Universidade Federal, eles já estão há uns 3, 4 anos acompanhando nós lá dentro. Para você ver que a nossa comunidade é tão organizada em termos disso, em termos que não tem violência, que essa comunidade aqui de fora, de Serra, de Jacaraípe, vai toda lá para dentro, ajuda nós na horta comunitária, ajuda nós nesse desenvolvimento de organização. Foi o quê? Ali nós tínhamos problemas que, por ser uma área muito grande, acontecia vendas de terreno e nós não tínhamos conhecimento dessas vendas. Aí, com essa organização da 118, junto com a coordenação local... Que é uma ONG de arquitetos urbanistas, né? Exatamente. Aí, conseguimos identificar cada dono de terreno no CPF. Aí, fizemos um cadastramento, lote 1 é seu João, lote 2 é Dona Maria. Então, conseguimos ali organizar o nome da rua, colocar um documento. Então, hoje, através de uma numeração de um lote, nós conseguimos identificar o indivíduo que está lá nele. Então, isso facilita para nós, de frente, que organiza, facilita. Aconteceu um problema... O lote tem o seu número... E a numeração da rua e tudo mais. Só correspondência que não chega ainda, porque nós não somos reconhecidos, Mas, assim, em termos de organização, nós temos nome de praça,
nome de rua, nome de restaurante. E é curioso também esse aspecto, porque essa região especificamente, como tantas outras no Espírito Santo, Terra Vermelha, ela é praticamente toda fruto de ocupação, né? Então, não é vou botar assim, uma novidade. Novidade no sentido que é um lugar já consolidado, mas quase toda ocupação tem essa característica, né? Foram ocupações que depois foram regularizadas e foram urbanizadas e foram, né, chegando os serviços, né? É uma região ainda com muitas necessidades, mas que ela tem um processo de urbanização e de algum acesso aos serviços públicos, né? Mas aí eu queria que você falasse assim, porque vocês fizeram atos na prefeitura, vocês chegaram a conversar diretamente com o prefeito, foi com os secretários, qual que é a posição da prefeitura? Ô, Vitor, quando estava chegando perto da integração de posse, a gente entrou em desespero, era a família desesperada, chorando, aquele desespero. E assim, a primeira coisa que passou na nossa cabeça foi fazer um ato na prefeitura. Aí fomos, 8h10 da manhã, entramos na prefeitura, né? A faixa etária foi 3 ônibus, né? 3 ônibus, entramos dá mais ou menos quase 200 pessoas. Tivemos lá para pressionar um diálogo com o prefeito que nós nunca tem. Nunca tem. E quando tem, ele desvia. Quando temos, assim, paralelamente, no meio da rua, em algum lugar, ele desvia o foco. Ele fala que não é de responsabilidade dele, que é a justiça que tem que decidir, que não é ele. Sempre foge da responsabilidade dele como gestor dali da Vila Velha, né? Que eu acho que o prefeito, como um prefeito de uma cidade, ele tem a total responsabilidade ali para que as famílias que ali estão tá bem. Então, a gente fizemos esse ato e, assim, de lá, um companheiro nosso foi preso, e a gente tivemos, sim, uma conversa, mas uma conversa com uma mesa nova que não sabia nem o que era Vila Esperança, não tinha nenhum tipo de conhecimento. Então, nós se levantamos e saindo. Sem o prefeito? Sem o prefeito presente. E o governo do estado? O governo do estado também, ele nunca nos atendeu. O governo do estado, ele sempre coloca os secretários para estar atendendo essas demandas. E assim, a nossa demanda nunca, até hoje, a gente espera que mude essa história. Nisso nós confiamos, porque até hoje não é vista. A nossa demanda, que é a demanda da moradia, que é a luta pela moradia no estado, não é prioridade. Vamos se colocar, não é prioridade. Então, às vezes, a gente... Esse fica lá buscando recurso, vamos tirar o morador de rua, precisamos de recurso, mas na verdade quando a gente, lá eu tenho lá, eu acho mais de 20 moradores de rua, quando a gente ajuda nesse acolhimento, eles fecham os olhos, eles não respondem a nossa E assim, como é que tá a situação hoje? Teve essa última audiência que você falou, porque a determinação do STF é que não fosse feito despejo enquanto não houvesse um plano de remoção ou de realocação dessa comunidade. Mas os termos que estão colocados hoje me parecem que não diferem muito do que estava antes, né? Antes dessa decisão do STF. O que está sendo proposto, sim? Então, o plano que a prefeitura de Vila ela colocou de remoção de toda a comunidade, toda a área, é R$ 2.220. Isso só é válido para quem fez um cadastro em 2022, que a gente não concorda com esse cadastro, ele não quer em nenhum momento fazer um novo cadastro, entendeu? Que o certo seria fazer uma nova reciclagem dentro da comunidade. Conhecer a realidade de cada um, em barraco, em casa, e não no meio de rua, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, tem nome aí citado que eu nem conheço. Tem aí num edital que a prefeitura colocou, como é que houve uma votação dos vereadores para estar liberando esse valor. Tem um nome aí de 2 pessoas que eles colocaram, que se trata, são nomes diferentes, sobrenome igual. Se trata de uma pessoa só. Não se trata de uma pessoa só. Só em vez de ter um erro. São 2 pessoas. São 2 famílias da mesma família que moram em locais diferentes e eles colocaram como se fosse uma família só. Então, assim, muitos erros que estão dentro dessa reciclagem deles que eles falam para ter esse benefício. E, assim, é um benefício, Vitor, que não garante a moradia. Não é nem o auxílio aluguel, né? Não garante a moradia. O certo seria,
vamos deslocar essas famílias para um outro local. Entendeu? Ou vamos lá, a terra é imensa, vamos estar dando a metade da terra, então? Vamos estar ajudando? Então, vamos acabar com esse problema? Vamos lá, vamos ver a Vila Esperança, onde é que a gente pode estar fazendo essa divisão de terra. Esse seria o correto. Nós não podemos botar as pessoas, as crianças, os idosos na rua, não. Vamos estar lá ajudando, mas não. Não é isso que eles fazem. Eles fazem acusações, eles falam que a maioria que é feito tudo com drone, que nós lá são vigiados 24 horas com drone, e que ali tem pessoas ali que moram lá no exterior, que moram lá em outra comunidade. Então, e acaba no sistema deles tendo isso mesmo. É como eu falei anteriormente, porque nós temos comprovante de residência. Acaba muitos moradores dali pegando comprovante de outro bairro e levando para o CRAS. E se dá nisso aí. Você entendeu? Então, a gente acaba não aceitando esse plano. Esse plano não é um plano digno de moradia. Certo. Mas aí vocês ainda estão esperando uma decisão, né? Então, a Defensoria Pública, juntamente com a advogada que representa o processo da Vila Esperança, ela vai ter 5 dias para se manifestar depois que esse plano dele estiver tudo ok. Que a última audiência que tivemos foi só para representação desse plano. Representação, que é um plano que nós já sabíamos. É um plano que na época eles falaram em 235 famílias. Hoje eles já falam em 100 famílias. Então, assim, cada vez mais, daqui a pouco eles vão falar que é 50 famílias. Cada vez mais diminuindo. E assim, e não é a realidade de hoje. Não é a realidade, porque lá na época, lá atrás, não existia esses empresários. Não é o interesse dos empresários. Quando eles fizeram, pelo menos nós não sabíamos se existia por trás. Nós não sabíamos. Quando eles fizeram esse levantamento, não é, no CRAS de Jabaité. Então, muita gente não foi, que estava trabalhando, muita gente não foi porque não sabia, não tinha a divulgação que hoje nós temos. Então, e acabou hoje é totalmente diferente do plano. A realidade do plano de 2022 é o quê? Quase 4 anos, né? Ou é 4 anos? Dividido até hoje, é outra realidade, totalmente diferente. E eles não querem aceitar isso. É tanto que eles recusam de hoje ir lá fazer novo cadastramento das famílias. Porque tem essa questão também, que quando você fala contra a remoção, que é o próprio espírito de comunidade, né? O senso de comunidade construído ali ao longo desses anos, porque também por um lado, eu acredito que a comunidade ela quer acesso à moradia ali, né? Porque um plano de remoção, ela ia espalhar todo mundo. Então, ela rompe esse tecido social e ela rompe também, assim, pensando politicamente, né? O que pode estar na cabeça deles é que você tem uma organização popular, né? Uma organização política que vai cobrar. Então, dividir, espalhar é interessante também, porque você mina, né, o poder político, assim, a capacidade de mobilização dessas pessoas na luta por direitos. E aí, claro, o reconhecimento do bairro implicaria uma série de serviços, né, de escola, de saúde, quer dizer, de asfaltamento, de melhorias das casas, estrutura elétrica, de água, de luz, saneamento. Quer dizer, é isso que está também em jogo, né? Você reconhecer o bairro significa você ter a necessidade de garantir, ao garantir a moradia, você garante os outros serviços que não estão postos. Isso é um trabalho para a gestão, né? Principalmente para a prefeitura. Mas é um trabalho que também, se você pensar, é um trabalho que seria, como é que eu falo? Para um gestor seria um grande feito, né? Porque você conseguiu dar acesso a direitos a várias pessoas. A várias pessoas. Não, Vitor, mas aí é que tá. A gente, do movimento, a gente conseguimos dividir a Vila Esperança em 4 fatias. 4 fatias. Então, a federal tem um total interesse de levar o parque, Minha Casa Minha Vida, em dividir. E com isso, colocou dinheiro na disposição para estar fazendo a manutenção da comunidade. E a proposta da federal seria isso, fazer a manutenção da comunidade, o calçamento, o saneamento, dar uma qualidade de vida melhor para essa família que lá mora. Só que mesmo assim, não seria de responsabilidade da prefeitura, e sim da federal, juntamente com o governo do estado.
entendeu? Só que não está tendo conversa para esses pontos se, entendeu? Para estar entrando, não tá tendo aquela conversa. A gente chegamos a colocar isso numa mesa da prefeitura, estava a prefeitura, estava todos envolvidos, o interesse real da Federal na Vila Esperança, que era estar fazendo a manutenção da Vila Esperança. Então, para o prefeito de hoje, de Vila Velha, para ele seria um prato cheio aí, como político. Entendeu? Porque tem o dinheiro, né? Tanto foi questionado pela parte da prefeitura, É o Ministério das Cidades que o Ministério da Cidade, o Ministério da Cidade também está intermediando isso. Intermediando. Então, assim, a gente já fizemos essas fontes, já buscamos esse recurso. Só precisa ser aceita. Porque a maior dificuldade nossa é essa, não está sendo aceita. Essa é uma dificuldade. Mas isso presume, assim, grandes interesses por trás, né? E aí vocês têm ideia, porque se fala-se de condomínio privado, ou de alguma coisa industrial, ou da construção de uma via ali, né? De uma estrada para ligar, mas tudo isso, digamos... Eu não sei o quão concreto é isso, né? São planos e são coisas ditas, né? Não são coisas, digamos, firmadas, assim. O interesse, eu acho, passa a ser maior, porque não é só na Vila, é a área inteira. Eles compraram, a região 5 inteira está sendo comprada por empresário. Assim, o interesse deles é imobiliário, de condomínio de luxo, de fazer via... Assim, é um interesse, assim, fora do normal, não é? A gente ali tem aquela área da Fazenda Campos, que eles compraram aquela área inteira. Então, é um interesse na Fazenda Moedas, da ocupação Vila Esperança, fora do normal. Será que tem uma mina de ouro lá dentro? Porque a gente está querendo saber o que está acontecendo. Porque ninguém faz nada, e atualmente eles contrataram um escritório de advogado em Brasília. Então, assim, eles estão apostando tudo pelo espaço de lá da Vila Esperança. E como vocês têm pensado, assim, essa resposta? Vocês têm feito articulações também em Brasília e tudo mais. Como é que está se organizando aqui e fora daqui, nessa disputa na comunidade? Então, a gente tem nos organizado juntamente com os apoiadores, através de muita movimentação, a gente tem em Brasília fazer essa cobrança, que tem que estar batendo na porta, tem que estar cobrando aos responsáveis também, que eu acho que aí que entra, entra as várias personagens, para ver a saída, para ver o que está acontecendo, na verdade, para ver o que está acontecendo, porque se a gente parar, eu acho que seria uma maneira de derrota de todas as pessoas que lutam pela moradia no Brasil, no Estado, enfim. Então, a gente pensa de provocar, e a gente vamos provocar. A gente vamos lutar no último instante que seja, mas vamos lutar. Não vamos deixar que as famílias saírem das suas casas. Assim, eu não penso uma outra maneira a não ser da resistência naquele local. Eu não vejo outra forma. Eu acho que seria uma coisa que deveria o STF ter pedido, era uma avaria de tudo que eles fizeram até hoje. Qual é o real interesse? Começar a pontuar o que é que está acontecendo. Porque lá nós temos morador e não é um morador. Nós temos várias famílias carentes. Por que o real interesse? Porque está havendo uma tentativa de compra, de negociação, e não está sendo aceita. Eu acho que é hora da sociedade por inteira chegar... Porque, Vitor, como você se colocou antes, a região 5 inteira foi ocupada. É uma região, Barra Mar, João Goulart, Jabaité, Morada da Barra, Terra Vermelha, foi ocupada. Por que não mais um bairro? O que está acontecendo na política de hoje? Qual é o real interesse? Então, eu acho que é coisa de se pensar, vocês vão pensar e trazer para nós, e está ajudando nós nessa luta também. Está ajudando a gente nessa luta. Porque essa luta não se faz só de baiana. Essa luta se faz de todo cidadão
que tem interesse, todo cidadão que é cidadão e que tem coração e que quer ver uma criança hoje, um adolescente, na rua. Então, eu acho que é hora da sociedade estar vendo isso, e a gente lá são visitados, não é? Por várias partes daqui do estado, e várias pessoas de fora visitam nós, conhecem a realidade da Vida Esperança, conhecem a luta da Vida Esperança, conhecem o olhar daquelas crianças inocentes que lá vivem, e está passando por esse momento tão difícil, um momento que é onde, hoje, que a gente colocamos lá as pessoas no poder estar abraçando, e não está acontecendo. Uhum. É ao contrário. O que você acha que são as maiores, olhando para dentro, assim, as maiores conquistas da Vila Esperança? Ó, te falar, hoje, continuar sendo Vila Esperança. Essa foi a maior conquista, é que hoje ainda há Vila Esperança, ainda há uma resistência da parte do povo, mesmo com muita, assim, estamos no oceano cercado, mas ainda há resistência, isso que é importante, que é um povo bravo, um povo que luta, um povo que nunca perde a esperança. E se vocês conseguem conquistar, né, a desapropriação e, digamos, o reconhecimento desse como bairro, o que você acha que seriam as prioridades aí para frente? As coisas mais importantes de resolver. Eu sou muito o lado da mulher, é que a mulher ela é muito perseguida, ela sofre muito. Eu acho que ali a gente teria que ter imediato um posto de saúde, imediato para ontem uma energia, né? Uma energia da comunidade, que ninguém pode viver, ser excluído sem uma geladeira em casa, sem um ventilador. E lá nós temos bebezinho que passa situação muito difícil. Então, ali que tem energia, uma boa água, acessa a água. É a única coisa que nós pedimos. Uma boa água que entre a CESAM, que faça o papel dela de atendimento ao cidadão. E assim, seria uma creche para as crianças, que nós já teve casos de criança estrupada lá dentro, de pais ir trabalhar cedo e deixar a criança sozinha ser estrupada. Queremos uma creche, que era o principal, um dos principais pedidos seria isso, uma creche, e atendimento a esses básicos da comunidade. Uhum. Que eu acho, dá para você conviver com a rua não calçada, mas não dá para conviver sem água, sem energia, não tem como. E se vocês tiverem uma decisão negativa da justiça, o que você imagina que... A minha luta continua. A minha luta como coordenadora do Estado, do Espírito Santo, e como nacional e estadual, a minha luta por moradia vai continuar. A minha bandeira vai continuar em pé e vou continuar lutando pelo povo menos favorecido. Você participa do MNLN, né, que tem, inclusive, a figura de Dona Maria Clara, que a gente já entrevistou aqui, né, que ela também é isso, né, ela lutou muitas décadas atrás e continua, né, a luta não para também nem com a conquista, igual o MST, né, conquista a terra, mas as pessoas que conquistaram continuam nessa luta para que outros possam... Ela, com a idade dela que tal, mesmo assim, ela vai lá na comunidade, ela dá força a gente, e assim, eu acho que a Dona Maria Clara é um grande exemplo de luta, uma pessoa que é reconhecida hoje pela luta que ela fez aqui no estado, uma luta de abraçar mesmo, brava mesmo, uma mulher guerreira, e eu estou muito orgulho, assim, a gente espelha muito, né? Em pessoas que viveu essa luta. Então, assim, a Dona Maria Clara me representa muito como mulher, guerreira de luta. Uhum. O que mais? Você quer acrescentar alguma coisa? Mandar uma mensagem para quem está acompanhando? Eu quero sim. Nós já não estamos no finalzinho já? Quase. Quase no final. Então, eu queria, Adriana, queria colocar aqui que, como mulher negra, tenho sofrido várias perseguições, violência física, assédio moral, apressão psicológica, xingamento, insultos.
ridiculação e outras formas de intimidação. Assim, eu como liderança, ter passado por esse processo imenso lá dentro na Vida e Esperança, a gente vai ter agora uma eleição, Vitor. Domingo, uma eleição, porque eu acho que quando você lida com pessoas, você está lidando com pessoas. E sempre tem aquela divisão, apesar do problema que nós estamos passando judicial, a gente também tem uns problemas também de dentro. E a gente vai resolver esses problemas domingo na nossa votação. É uma maneira de organização, na verdade, uma maneira de organização para saber do povo, da nossa luta, o povo que levanta a bandeira, o povo que sofre na pé, né? Porque no meio daquilo ali sempre tem um grupinho, que é aquele grupinho que tenta quebrar de alguma forma aquela luta. Então, domingo, às 3h, vamos estar aí mais uma vez aí, fazendo a votação para nós continuar com a nossa luta aí dentro da Vida e Esperança. E eu conto com cada um de vocês lá. Só pode participar quem realmente é morador da Vida e Esperança, que esteja no cadastro que foi feito anteriormente. Então, essas pessoas é uma coisa que está sendo muito organizada, que vai servir para mim, para a minha defesa, para a minha pessoa, para o meu psicológico, para dar mais força na minha luta. E eu também penso para todos os cidadãos que estão ouvindo nós, que estão vendo o apoio, para estar nos apoiando, para estar apoiando aquelas famílias que ali dentro sofrem de maneira desumana. São famílias que já vêm sofrendo há muitos anos a falta de acesso à água, a falta de acesso à energia, a falta de uma boa alimentação. Eu tenho famílias lá dentro que passam fome. Então, se você quer ajudar, vai no Vida e Esperança, que o que nós mais temos lá é famílias que passam fome e que dormem no chão. Então, eu peço o apoio de vocês também, para estar ajudando voluntariamente a essas famílias que lá dentro se encontram e para estar ajudando nós no processo, para estar ajudando nós que um coletivo, uma união, uma força de um cidadão ajuda toda a luta que nós hoje tem travado aqui no Estado. É uma luta há mais de 8 anos, que é uma luta de moradia, de direito de todos os seres humanos, mas não é respeitada. É isso, obrigado, Baiana. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, e também o apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, nos bastidores, aqui no Estúdio Rocket Filmes. A gente volta em breve aí com mais entrevistas, né, sobre temas importantes para pensar o Espírito Santo, aqui na entrevista do século, com outros programas também. Convido todos, todas, todos a acompanhar as notícias diárias sobre o Espírito Santo, análise, outras informações no seculodiario.com.br. Obrigada, Vitor. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.